Então você acha que tem o que é preciso para ser um tanker? Você veio ao lugar certo. Fala galera, vamos fazer mais um vídeo pra vocês, tô empolgado, o canal tá crescendo, tô gostando de fazer conteúdo. Só que é o seguinte, essa já é a terceira vez que eu tava fazendo esse vídeo sobre guia de tanker e as duas vezes o vídeo ficou muito grande. Então eu vou ter que separar o conteúdo, tá? Esse primeiro vídeo aqui vai ser um guia de tanker mais focado em PvE, porque querendo ou não é a função principal de um tanker, né? Você vai tancar as dungeons, etc. E no próximo vídeo, que vai ser um vídeo mais curto, eu vou dar umas dicas de PvP pra tanker, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar explicando pra vocês qual é o papel de um tanque. Por que eu tenho que passar por isso? Porque, galera, eu falo pra vocês, o que eu mais vejo é cara querendo jogar de tanker sendo DPS. É cara querendo ser healer que tanca. É cara que quer ser DPS que cura. Vamos parar com a invenção, turminha, e vamos fazer o papel do tanker pra você ser um pro, tá certo? Pra você fazer a sua classe render tudo que ela pode, pra você espremer o último caldo da sua laranja. Então, primeira coisa que você tem que entender sobre um tanker é que você tem que manter o agro dos inimigos em você. Um bom tanker, o alvo que ele selecionou para ficar nele, não pode escapar dele, tá certo? Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre que inimigos você vai ter que puxar pra você, mas a atenção é, se você pegou aquele chefão tem que estar em você o maior número de tempo possível, tá certo? Próxima coisa é a mitigação de dano. Mitigação de dano é o que realmente vai fazer um tanker ser tanker, além de ter a habilidade de agrar os mobs pra ele. O que seria a mitigação de dano? Não é somente a redução de dano que você vai ter com o seu set pesado. Não é somente o que o escudo vai prover pra você. Mas são coisas que vão mitigar o dano independente da armadura, independente do escudo, independente de qualquer coisa. Mesmo que você esteja pelado. Que são os talents. Então você vai ter que pegar os talents certo para que ele diminua o dano que você toma, indiferentemente da armadura, se ela tá quebrada ou não, indiferentemente da situação que você tá. E o último e mais importante é ficar vivo, né? O tanker, se morrer, wipou o time e morre todo mundo. Então a prioridade do healer vai ser curar o tanker, e a prioridade do tanker vai ser ele sobreviver, usar um consumível quando precisa, correr do boss se necessário para ganhar uma cura. Você tem que treinar a ficar vivo, tá bom? Você não pode deixar a peteca cair e wipear o time. É claro que isso vai acontecer várias e várias e várias vezes, mas todo mundo que cai levanta mais forte, tá certo? E você uma hora vai ficar imparável. E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês é que o tanker depende dessa joiazinha aqui, que chama Carnelian. A Carnelian é o que vai ativar todas as magias que tem taunt do seu char. Certas magias vai ter um negócio escrito Taunt Gem Compatible, e todas as magias que tiverem escrito isso vão ativar uma coisa extra só pra tanker quando essa gema estiver equipada na sua arma primária ou na sua arma secundária, certo? Então, você vai achar isso pra vender, muito provavelmente, mas eu sugiro que você possa até craftar as suas, tá? Mais pra frente a gente pode até falar um pouco disso. Mas uma coisa que você vai ter que ter são duas dessas, uma na sua arma primária e uma na sua arma secundária. E agora a gente vai falar um pouco das magias que vão se beneficiar dessa gema, das magias que vão fazer você ganhar esse taunt. Taunt, né, se você é um pouco mais leigo, é o ato de provocar um inimigo pra ele ficar em você, com o agro em você, com o foco dele totalmente em te matar. Então é importantíssimo, é isso que faz o tanker ficar com o chefão nele, são esses taunts. Existem 7 taunts no game com 6 armas diferentes. Nós vamos dar uma pincelada nelas para conhecer, para se familiarizar, mas eu vou focar nas principais, tá bom? A primeira vai ser na lança, com essa magia que chama Vault Kick. Você pode ver que tá lá, Taunt Gem Compatible. A próxima vai ser no machado, machadão, com essa magia que chama Rip. A próxima é com a machete, numa magia que chama Berserk. A outra é com o martelo de guerra, nessa magia que chama Shockwave. Outra com a rapieira, nessa magia que chama Riposte. Todas essas magias até agora que eu tô falando dão taunt. E agora vem o pão com manteiga dos tankers, né? Que é o escudo. Antes eu quero fazer um disclaimer aqui rapidinho. Tem muito youtuber aí vendendo gato por lebre. O que eu quero dizer com isso? Ah, é desse jeito que você vai tancar, é desse jeito que você vai se equipar, é essa gema que você vai usar. Disse quem, amigo? Sua vovó que falou isso? Porque, galera, vocês têm que ter isso em noção na cabeça, tá? A gente só jogou o beta. Vai chegar uma hora mais pra frente que vai ter um cara que comeu esse negócio com farinha e vai descobrir uma build que é realmente a melhor e que a gente não faz ideia que ela existe. Então eu não gosto muito de entrar no equipe e nas gemas da parada, porque isso tá sujeito a mudança ainda. Eu gosto de focar coisas que são boas práticas, eu gosto de focar em coisas que são técnicas, que são skills que vão aumentar a sua capacidade como jogador, e não coisas que vão melhorar o teu char em status. Seu char em status vai melhorar com o tempo, cara. Eu não preciso estar aqui pra te ensinar. Eu quero te dar dicas que vão te melhorar como player, como tanker. Então, uma coisa que eu posso concluir do beta é que talvez a melhor arma realmente seja a espada escura. Uma coisa porque ela tem 2 taunts e ela tem muita mitigação de dano.
Então a gente vai falar sobre um pouco esses dois taunts aqui que você vai acabar usando o tempo todo. O primeiro é o Shield Bash, que você vai dar 50% do dano da arma e vai stunar todos os inimigos na sua frente por 2 segundos. Só que se você tiver com a Carnélia equipada na tua espada, ela também vai causar 6 segundos de taunt em todos os inimigos que você acertar. E a outra magia é o Defiant Stance. Por 8 segundos você vai reduzir o dano base de todos os atacantes em 30%. Se você pegar o talent de baixo, isso aumenta para 50%. Roubado, não é à toa que tem 45 segundos de cooldown. E ela também é compatível. Se você tiver a Carnélia na sua espada, além disso, ela vai dar 6 segundos de taunt em todos os inimigos dentro de 8 metros. Repara a diferença das duas. Uma vai tauntar os inimigos que acerta, e a outra vai tauntar todos que estiverem na área. Ou seja, em termos de facilidade de acerto, o Defiant Stance é melhor, você só precisa usar. E o Shield Bash você precisa acertar. Em termos de efetividade, aí isso não tem nada a ver, tá? A efetividade vai ter que entrar um outro termo aqui na mesa para vocês agora, que é a ameaça, que chama Threat. Você tem que gerar ameaça no chefão para ele ficar em você, independente do taunt. Quem tiver mais ameaça no chefão, ele vai atacar. Quando o seu healer, por exemplo, ou quando o seu arqueiro tiver com muita ameaça, o chefão vai atacar ele. Se você der um taunt, o chefão vai atacar você. Só que perceba, nessa magia, no Shield Bash, o taunt dura 6 segundos, e na outra também. Se nesses 6 segundos que ele tá com o foco em você, você não virou o primeiro na ameaça, quando acabar esses 6 segundos, ele vai voltar pro cara que é o primeiro na ameaça, e você vai perder de novo o foco do chefão. Então você tem que focar em gerar muita ameaça. Por isso que o Shield Bash é importantíssimo, porque o próximo talent dele vai gerar 100% a mais de ameaça, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E por isso que a Carnélia, aquela gema, é tão importante. Porque veja só na descrição dela, você gera 100% mais ameaça com seus ataques, tá? Não é só com os taunts, isso é com tudo. O seu auto-ataque, o seu ataque pesado, tudo que você faz no jogo vai gerar 100% mais threat. Pra quê? Pra que você seja o cara no topo da mesa de ameaça e o chefão, mesmo que acabe o tempo do teu agro, do teu taunt, ele permaneça em você depois disso, tá bom? E outra coisinha que eu quero dar uma pincelada por cima, e que eu não vi muita gente falando, é que tem 3 tipos principais de armadura. A primeira é focada em redução de dano elemental, como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Essas armaduras que eu tô dando é só um exemplo, tá? Ela tem 174,5 de redução elemental e 102,6 de dano físico. Então você pode ver que ela é bem mais focada em redução de dano mágico. As outras vão ser armaduras que focam mais no dano físico. Elas dão 85,5 de elemental, 114,8 de dano físico. Você vê que tem um salto no dano físico. E você vai ter as que são balanceadas, que elas têm exatamente o mesmo tanto para os dois. O tanker que tem pouco tempo, que quer ter um set só, foquem nesse set aqui balanceado, tá bom? Mas o que eu vou recomendar pra vocês? Vocês têm que ter um set de cada completo, tá? Vocês vão ter que ter um set que reduz prioritariamente elemental, um outro que reduz prioritariamente físico e um outro que é balanceado. Por que isso? Vai ter chefão dentro de dungeon, em conteúdo endgame assim, que ele só bate dano mágico. E se você tá com uma armadura que não tem tanta defesa mágica, você não vai ser tão eficiente nessa luta como você poderia ser. E tem outros que só batem dano físico, tem 0 de dano mágico. Você não depende mais do atributo de redução elemental pra tancar aquele boss, porque ele só bate físico. E vai ter os boss que fazem os dois. Ah, mas é muito difícil ter um set de cada, não sei o que. É um pouquinho mais complicado, mas se você parar pra pensar, não é tão difícil. O que você vai fazer? Você vai ter lá, por exemplo, um capacete que dá uma boa redução elemental e pouca redução física. Aí você dropou um outro capacete que é balanceado, melhor que o seu, só que assim, no total de elemental ele dá um pouco menos, embora o capacete seja melhor no geral. Em vez de você quebrar o capacete que você tava ou vender, você guarda ele, deixa ele salvo, você tem uma peça já do seu set elemental salva. E enquanto você estiver evoluindo o teu char, você vai separando essas peças, você vai filando essas peças a dedo, e quando você menos perceber, você tem um set de cada, tá bom? E agora mais um disclaimer, tá? Eu vou voltar a repetir o que eu disse. O tanker, ele não tem que focar em dano, ele não é o cara que bate, ele não é o cara que cura. Ele é o cara que mantém a ameaça no topo e que tem as magias chamadas Taunt, tá? Se você curte inventar build e não sei o que, cara, fica à vontade, o jogo tá aí pra ser jogado. Mas assim, a efetividade do tanker, o nome tanker não tá aí à toa, não é um enfeite, né? É um papel a ser desenvolvido. O nome healer também não é um enfeite, é um papel a ser desenvolvido, assim como o DPS. Respeite o papel da sua classe. O cara que quer ser tanker, ele tem que comprar a responsabilidade do tanker. E não dá pra todo mundo fazer tudo, senão não precisaria de tanker e nem de healer, tá bom? Eu digo isso porque eu vou apresentar pra vocês duas builds, uma ofensiva e uma defensiva. A ofensiva, eu só vou deixar na descrição do vídeo o link dela, tá? Pra vocês darem uma olhada, mas eu não vou entrar fundo nela justamente porque eu tenho essa filosofia. Eu não acho que a prioridade do tanker tem que ser ofensiva, mas ela existe porque o último talent que você vai pegar do lado de espada ofensivo, ele realmente é muito bom pra grupo dentro de dungeon.
mas eu não acho que ele vale a pena o sacrifício das coisas que você perde em detrimento a essa magia roubada ofensiva. Dito isso, a gente vai falar mais pra frente sobre a build defensiva, tá bom? Agora eu quero falar sobre o que vai fazer o tanker ser um tanker que vai entrar entre os 10%. Os 10% de tanker que realmente são tankers. Aqueles caras que são efetivos. Aqueles caras que realmente entendem do que estão fazendo, vai ser pura e simplesmente gerenciamento de stamina. A stamina é a parada mais importante do seu char que você tem que masterizar, que você tem que manjar. Claro que você tem que saber esquivar, que você tem que saber bloquear, mas o gerenciamento de stamina vai ser tudo pra você, tá bom? Então eu quero falar um pouco sobre a stamina por si só. Agora, independente de você for tanker ou não, como funciona esse atributo chamado stamina? Quando você estiver bloqueando e vai tomando dano na stamina, se você zerar essa stamina tomando um hit, vai acontecer uma coisa que chama quebra de bloqueio. Essa quebra de bloqueio é terrível para um tanker, porque por 3 segundos a sua stamina vai ficar travada no zero, e você não vai poder nem bloquear, nem usar esquiva. Então você vai estar contra o chefão, se o chefão te bateu e quebrou tua defesa, agora você tá 3 segundos no pé dele sem poder esquivar, sem poder bloquear, você tá à mercê do chefão. Isso é uma situação terrível. Então você tem que evitar ao máximo, se você estiver pelo menos enfrentando um inimigo, a não acontecer essa quebra de bloqueio. Tem como zerar essa quebra de bloqueio? Não, é impossível. Vai acontecer com o seu char, tá aí pra isso, inclusive. Mesmo porque vai ter uma hora que você vai agrar vários mobs dentro da dungeon e vai ser tanto cara batendo em você simultaneamente que vai acontecer essa quebra de bloqueio. Só que se você tiver contra o chefão ou contra 2 inimigos no máximo, tem como você ficar próximo de zero se você gerenciar bem a sua stamina, tá bom? A próxima coisa que você tem que ter em mente sempre é que você não pode bloquear com 0 de stamina, porque não é só a quebra de bloqueio que vai zerar a tua stamina, é excesso de esquiva também. Então se você esquivou 2 vezes muito rápido, na sequência, você zerou tua stamina, e nesses segundos que elas estão zeradas, você não pode bloquear também. Por consequência, também não pode mais esquivar. E isso me leva a esse outro tópico aqui. Mesmo que você zerou a sua magia, se você solta o bloqueio ou se você para de tentar dar esquiva, você vai ter 1 segundo de delay pra subir a sua stamina. Então olha, é 1 segundo, isso não é nada. Eu sei, isso não é nada, realmente pro começo do conteúdo do jogo isso não vai fazer a menor diferença. Mas o que vai separando os prós dos aspirantes a pró é ter essa parada na mente sempre e sempre soltar o escudo 1 segundinho antes do que você realmente precisa, pra você corrigir esse 1 segundo de delay. Porque com o tempo você vai perceber, você vai ter um feeling nato do seu stamina enchendo. Você sabe assim, mais ou menos, agora ela tá cheia, sem meio que olhar. Só que esse 1 segundo de delay vai atrapalhar o teu raciocínio. O cara que estiver aspirando a ser tanker pro tem que ter isso em mente sempre, tá bom? Você tem que ter essa correção de 1 segundo, sempre solta o seu bloqueio 1 segundo antes, e cuidado pra não zerar sua stamina esquivando. E você pode subir a stamina atacando, tá? O ataque não atrapalha a regeneração de stamina. Então você tá tankando o boss ou você esquivou na frente dele e zerou tua stamina, parceiro, parte pra cima, arrebenta ele. É melhor você partir pro DPS do que ficar desesperado. Eu vi muito tanker que quando acaba a stamina, corre, vira de costas pro chefão. Meu, bate que não atrapalha em nada, a tua stamina vai continuar subindo mesmo com você atacando. Agora, nós vamos entrar na build. A build vai ter essa cara aqui. Eu vou deixar ela também na descrição do vídeo, o link pra ela, pra vocês copiarem ela, tá bom? Você vai começar pela parte de Defender, enquanto você estiver upando o seu char. Você pode até gastar 1 ponto no dano em área, é bom você pegar ele logo no começo. Mas, em geral, a cara dela é essa aqui. Então, você vai ter esse Sturdy Grip, que vai reduzir em 15% o dano na stamina quando você estiver bloqueando. Baita talent, tá? Vai fazer você poder bloquear por muito mais tempo. Esse Sturdy Shield vai fazer que você ganhe 15% mais armadura física. Isso quer dizer o quê? Que quando você estiver no level 60, com o seu set que prioriza dano físico, esse talent vai te dar mais 15% no total que você tem. Isso é muita coisa. O Intimidating Bash é o talent que eu comentei com vocês no começo, que vai fazer o seu Shield Bash, que é o seu taunt, ter mais 100% de ameaça. Ou seja, você já tem 100% a mais de ameaça da Carnelian. Com esse talent, essa magia que já vai tauntar um boss pra você por 6 segundos, agora tem mais 100% de ameaça. É um essencial pro tanker manter o foco do inimigo nele mesmo depois que o agro acaba, mesmo depois que o taunt acaba. Defensive Training, você vai ganhar Fortify por 5 segundos, de 10%. Fortify reduz o dano que você toma, basicamente isso, por 5 segundos. Ah, mas é só 5 segundos. É pouco 5 segundos, mas se você pensar, é toda vez que você bloqueia. Você vai bloquear o tempo todo, ou seja, você vai ficar com esse Fortify ligado praticamente em todos os combates. Se você tiver um x1 no mapa com um mobzinho, bloqueia, ataca, e tenta ter esse feeling de que passou 5 segundos para você bloquear mais um ataquezinho e reganhar esse buff de redução de dano de 10%. Final Countdown. Se a sua vida estiver acima de 50%,
a sua redução de dano aumenta em 20%. Tipo, eu não preciso falar mais nada, né? Mitigação de dano, que é o que eu falei no tópico logo no começo, que é um dos papéis do tanker, é justamente mitigar dano. Então você quer esse talent, porque você vai estar acima de 50% da vida por muitas vezes na luta, por muito tempo, mesmo em dungeon. Vai ter um healer te curando, você vai ter poção pra usar. Então você vai ter uma mitigação de dano de 20%. Restoration. Essa é uma das poucas magias que tem no game pra quem não usa o cajado de cura, tá? Essa e uma em machete. E a build defensiva que eu tô mostrando pra vocês vai ter as duas. E mais um disclaimer aqui, as duas funcionam melhor no game pra quem é tanker. Ou seja, você vai ter duas curas pra quem não é healer, e elas vão funcionar melhor no tanker do que em qualquer outra classe. O que ela faz? 15% do total da sua vida volta pra você, como cura, quando acaba o Defiant Stance. O Defiant Stance é aquele taunt em área que eu mencionei pra vocês, que reduz em 50% o dano base dos atacantes que está em você e dura 8 segundos. Quando acabar esses 8 segundos do efeito, vai vir 15% do total da sua vida de cura. Não é a vida que você tá no momento. Você tem 3k de vida, você tá com 1k quando usa isso, vai dar 15% de 1k. Não, vai ser 15% dos seus 3k de vida. É uma baita cura que você tem. Recuperation. Recuperation aumenta toda a cura e regeneração em você em 10%. Cara, o healer é o teu melhor amigo. Isso ajuda muito o healer, cara. Então você tem que pegar isso pra facilitar a vida do healer com você. Porque o healer vai curar prioritariamente você, mas ele tem que curar todas as outras pessoas da party também. Qualquer ajuda pro healer é bem-vinda, tá bom? Então esse talent também é muito bom. E por último, é essa magia que é muito, muito boa, que chama Defensive Formation. Enquanto você estiver bloqueando, reduz o dano em todos os aliados dentro de 2 metros em 30%. 2 metros é pouco? Sim, só que vai ter chefe que todo mundo sabe que ele vai pular, vai cair, vai fazer aquela explosão, aquele carnaval, vai matar todo mundo que toma dano. Nessa hora, todo mundo corre pra perto do tanker, o tanker levanta o escudo, e mesmo que o dano passe nessas outras pessoas, 1/3 do total desse dano praticamente foi mitigado. Então tinha gente que ia tomar um hit kill e que vai ficar vivo por causa disso, mesmo tomando dano. E outra coisa, todo mundo pode lutar mais estacado perto do tanker, que todo mundo vai ter uma redução de dano de 30%, facilitando muito mais a vida do healer também. E lá do outro lado, vocês podem ver que eu segui essa árvore do dano em área para pegar esse último talent que chama Tactical Strike. Quando você der o seu dano em área, para cada inimigo que você acertar, vai reduzir o cooldown dessa habilidade em 10%. Se você tá lá com a sua armadura brilhante, pesada, plate linda, com seu machado poderoso, seu escudo gigantesco, tautando 10 inimigos porque você pode, porque você é um tanker, se você der um dano em área nos 10, você já resetou o cooldown dessa magia e você pode usar de novo, e você pode usar de novo. E mesmo que tenha menos de 10, você reduz o cooldown dela muito, e ela fica pronta muito rápido, e isso é muito bom pra te ajudar a upar até, tá bom? Então essa é uma habilidade que eu não vejo muita gente pegando, mas eu honestamente não vejo nada melhor do que isso do outro lado que faça a diferença, tá? E agora nós vamos falar da sua arma secundária. A sua arma secundária meta é a machete. Mais uma vez, meta de acordo com o que a gente sabe do beta. Mas uma coisa que tá unânime, que eu vi nos produtores de conteúdo, é isso aí. A machete vai ser a sua arma secundária e ela é maravilhosa em combinação com as coisas que você já tem de espada e escudo. Uma das coisas que você vai pegar de cara, que é roubada, é o Berserk, que vai gerar um taunt de 8 metros de área por 8 segundos. Ou seja, tem o maior alcance de todas, empatado com o Defiant Stance, só que ela tem 2 segundos a mais que o Defiant Stance. Defiant Stance dura 6 segundos, essa dura 8 segundos. Só que você vê que a gente segue essa árvore de talentos do Berserk tudo pra baixo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso bem rápido. E no link da build defensiva vocês também podem ver isso aqui, tá bom? Então o primeiro perk que você pega dessa magia chama On The Hunt, que é enquanto o seu Berserk estiver ativo, você se mexe 20% mais rápido. Isso é essencial para tanker, porque você vai usar armadura pesada e você vai ter aquela esquiva mequetrefe, que dá um passinho pro lado de obeso. Então vai ter lutas que você vai ter que ter uma certa mobilidade, que você precisa se mexer um pouco mais rápido para você chegar no chefe ali, para você correr de um ataque em área que ele vai dar. E esses 20% que vai ser ativo de velocidade quando você ativar o Berserk vai recuperar a perda de mobilidade que você teve por causa do set pesado. A próxima é o Berserking Refresh. Enquanto o seu Berserker estiver ativo, você cura uma porção da sua vida a cada 4 segundos, até um máximo de 30%. Essa é outra cura que as pessoas podem ter se não for healer, se não tiver o cajado de cura. Você vai ter as duas. A próxima é o Berserking Purge. Ela vai remover todos os efeitos de controle que tiver no seu char quando você usar Berserk. Que é stun, lentidão, você ficar preso no chão por alguma coisa. Ou seja, você vai estar lutando contra o chefão e ele te stuna.
e começa a andar em direção ao teu healer. Se você não tiver isso, ele vai dar um hit kill no teu healer, ele vai matar o healer, acabou o healer do grupo. Mas você pode usar o Berserk, se livrar desse stun e agrar o boss de volta pra você, impedindo que seu healer morra, tá? Então essa magia é muito boa. Pra quem jogou World of Warcraft, tem o Trinket PVP no WoW que faz exatamente isso aí. Todo mundo usa, todo mundo tem, de tão roubado que é. Frenzied Purge. Quando você tiver com 30% ou menos da sua vida, ela vai remover todos os dots que tiver em você. Dot, pra quem não sabe, chama Damage Over Time, que seria dano ao longo do tempo, que é sangramento, queimadura e veneno. Esses danos provavelmente iam acabar te matando se você não cura. A outra chama Defy Death. Defy Death, desafiando a morte, é a parada mais roubada pra tanker. Na verdade, por si só, essa magia já é muito roubada pra qualquer um que tiver a machadinha. Mas pra tanker ela é incrível. O que ela vai fazer? Você vai receber um dano letal, que mataria o teu tanker. Só que ao invés de você cair morto no chão, sua vida vai ficar travada nos 50 de HP e você vai ganhar 3 segundos de imortalidade. Chefão meu, pode sacar uma bazuca do bolso e te dar na cara nesses 3 segundos que não vai acontecer nada. É tempo mais que o suficiente pra você ganhar uma cura de um healer, pra você tomar uma poção roubadinha, comer uma comidinha. Ou seja, você evita a morte de outra forma seria certa. Você transforma o wipe do grupo todo, porque morrendo o tanker vai morrer todo mundo, numa segunda tentativa. E perceba, tem só 75 segundos de cooldown. Se você ficar vivo depois disso por 75 segundos, você pode acontecer isso de novo, tá bom? E lá do outro lado, você vai ter o Raining Throw. O Raining Throw ele vai causar 110% do dano da arma, da sua machete. E vai aplicar um atributo que chama Range, por isso que chama Raining Throw. Reduz a absorção de dano que o alvo tem em 10%. Todos os inimigos do jogo têm uma absorção de dano passiva. Você vai reduzir essa absorção de dano que ele tem em 10%, ou seja, ele vai tomar 10% a mais de dano. Só que o talent de baixo, que é o Targeted Impact, se você tiver a mais de 8 metros de distância, essa absorção de dano é reduzida em 15%. Então o que você vai fazer com isso? Vai estar o boss lá paradão, lindo, igual um pavão, brilhando. Você de longe vai tacar sua machete e vai chamar o boss pra você, já vai gerar ameaça no boss, porque você gera 100% a mais de ameaça por causa da Carnelian. Ele já começa a luta com a absorção de dano dele reduzida em 15%. Muito boa. Vocês percebam que com essa build que eu deixei de machete, você tá totalizando 13 pontos de 19. Tem 6 pontos aí que eu quero que vocês personalizem, tá bom? E você vai precisar dessas magias que eu usei, mas de resto todas são úteis. Eu quero que vocês dão uma cara sua pro char de vocês. Então eu não gastei os 19 pontos aqui, tá? Eu deixei eles ao seu critério. Agora vamos falar de atributos, tá? Atributo é muito rápido, muito simples. Você como tanker vai querer levar a constituição ao máximo que der, pelo menos até os 200, 250. Você não pensa em outra coisa até lá, tá bom? Que você quer maximizar a vida que você tem e só depois se preocupar com o dano, tá? Porque, como eu disse, você tem que ficar vivo. Então com essa build, galera, só com o que eu falei até aqui, usando a build certa, masterizando o gerenciamento de stamina que eu falei, tendo 3 sets de armadura, como eu disse, vocês com certeza estão entre os 10% tankers em potencial para ser os melhores, tá? Só que agora eu quero entrar nas dicas, né? Dicas Novo Mundo. Quem viu meu outro vídeo de dica de healer sabe que eu dou umas dicas boas. A primeira dica que eu quero dar pra você é o seguinte: aprenda os movimentos do boss. Se alguém aqui que tá vendo esse vídeo jogou Dark Souls, sabe exatamente do que eu tô falando. No Dark Souls, você vai morrer 10, 15 vezes pro chefão, justamente porque você ainda não pegou o padrão de movimento dele, porque você tá tomando um monte de dano que você tinha como evitar. E aí quando você entende o padrão de movimento daquele chefão, você consegue matar ele. Vai ser mais ou menos isso, porque o New World ele usou o Dark Souls como uma das influências dele. O Dark Souls influenciou grandemente o New World. Então, não custa nada você, antes de fazer uma dungeon, ver vídeo na internet, ou até mesmo, enquanto você tá wipando pro chefão, aprende o padrão de movimento dele, porque você pode ver que certos padrões de movimento vão se repetir depois. E a diferença de um bom tanker é o cara que entendeu o movimento dos boss. Porque ele vai esquivar do que ele pode esquivar, ele vai defender o que ele tem que defender e, acima de tudo, ele vai deixar tomar o dano que ele sabe que ele pode tomar. Você vai sofrer uma quebra de bloqueio. Se você tentar esquivar de tudo que o chefão faz, você também não vai poder nem bloquear nem continuar esquivando. Então vai ter certas coisas que você tem que deixar passar. Só que essas coisas têm que ser calculadas. Não pode ser o dano mais forte do chefão. Não tente tancar todos os mobs. Ué, mas eu não sou o tanker, eu não tenho que tancar tudo. Nos outros MMOs eu concordo que a máxima era essa. No World of Warcraft, por exemplo, o tanker tem que tancar tudo. No New World não é bem assim, ele é um jogo que força o coletivo. Então mesmo você sendo tanker, ele quer que a responsabilidade dos mobs sejam divididas. Então vamos supor que tem um packzinho com 5 mobs dentro da dungeon. Se você tancar os 5 batendo em você simultaneamente, vai acabar quebrando o teu bloqueio também. Porque é 5 ao mesmo tempo que estão batendo em você. Então qual que é a dica que eu dou aqui? Agro mais forte dos 5, geralmente é assim, vai ter um chefão, um mini bossinho,
vai ter o picão lá dos 5 e mais um dos outros. Os outros 3, todos os membros do seu grupo podem bloquear, todos os membros do teu grupo podem esquivar e eles batem muito. Então é responsabilidade deles matar os ADs, que a gente fala, né? Matar esses caras que sobrou. Os fortes, o tanker segura. O resto a galera tem que matar rápida. Isso vale pra luta de boss também. Vai ter luta de boss que o boss vai summonar um bichinho na luta. Se você chamar esse bichinho pra você, depois chama o próximo, você vai estar com o chefão, que é um caminhão desgovernado, e esses bichinhos ainda, então você vai acabar vindo a óbito, você vai morrer, vai wipear o time. Uma dica que eu dou pra quem tá assistindo e não é tanker. Quando um chefão summonar um desses bichinhos, todo mundo que é DPS tem que matar o bichinho rápido pra não sobrecarregar o tanker. O tanker vai manter o chefão parado nele, o healer vai estar curando ele, a luta tá meio que sob controle. Só que esses ADs vai ser responsabilidade de vocês, tá bom? Próxima dica, usem consumíveis sempre que puder. Eu fiquei chocado com o número de gente que simplesmente ignora a poção, simplesmente ignora os consumíveis. Elas não existem pra essas pessoas. Cara, essa poção que eu tô mostrando pra vocês aqui, ela pode ser usada a partir do level 20. Ela é a diferença entre vida e morte às vezes. Então uma dica que eu dou, se o teu healer estiver distraído, curando seus amigos, e você acabou tomando uns hits que balançou um pouco a tua vida, cara, toma uma poção. O healer nem vai ver que você tomou dano, nem vai ver que você se curou. Ele vai falar, e aí, tanker, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, tá tudo certo. Você tira um pouco do fardo das costas do healer, você ajuda ele um pouco, certo? E às vezes o healer acabou de usar uma cura em você e tá em cooldown, e você precisa de outra cura. Então é essas horas que o consumível vem em uso, tá? Eu recomendo, inclusive, que vocês upem Arcana, para você poder construir as suas próprias poções e cooking, que é culinária, para você fazer suas próprias comidas. Isso pode ser mais no late game, mas é uma dica que eu deixo para vocês aí, tá? Consumível é muito amigo de vocês, tá bom? Isso é uma pergunta frequente que eu vejo. Eu posso dar um taunt e trocar de arma e eu não perco o taunt? Você não perde o taunt, tá? Então se você tá com espada e escudo e deu shield bash, agrou o mob, você pode trocar para sua machete que o agro do mob continua. Você não cancela o efeito de taunt porque você trocou de arma. E por último, é a dica que vai separar os caras de 10% para os caras que vão ser os 5% melhores. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Quando a sua stamina estiver abaixo de 35%, esse não é um valor exato, tá bom? É mais ou menos 1/3 da sua barra. Se a sua stamina estiver mais ou menos no 1/3 dela para acabar, é melhor você zerar ela usando uma esquiva do que você esperar ela encher. Se você zerou a sua stamina, a regeneração de stamina ela vai ficar mais rápida. Então se você tiver com 1/3 da barra, vale mais a pena você gastar ela com a esquiva, não toma mais porrada que vai quebrar teu bloqueio. Você gasta na esquiva, zera ela, e ela vai chegar aos 100% mais rápida dessa forma do que se você deixasse desse 1/3 ela subir pro 100% de novo. A diferença do Pro vai estar aí. A gerenciação de stamina máxima tá nessa dica. Essa otimização de stamina vai diferenciar os tankers que vira streamer, tá ligado? Aqueles caras que fica famosão, que todo mundo quer fazer parte da guilda dele. São essas dicas que fazem esses caras ser muito bom, tá bom? Estão nas pequenas coisas, estão nas vírgulas, certo? De vírgula em vírgula que você vai botando em você, cara, que você vai internalizando, você vai virando o pro, você vai sendo um dos melhores. Eu quero que dá dica pra vocês que melhorem vocês como player, e não que melhore o teu char. 7, meu amigo, você pesquisa na internet, gema você pesquisa na internet, mas essas coisas aqui são realmente boas dicas. Então começa a pôr isso em prática desde o dia 1, tá bom? Você instalou o game, desde que você começou a upar, já começa a ficar de olho nessas coisas, porque quando você chegar no level 25, que vai demorar, você já vai ter internalizado isso, você já vai estar muito mais acostumado. Porque assim, fazer isso conscientemente é muito fácil. A questão tá em fazer isso inconscientemente, é você internalizar isso pra você manter o teu foco na luta. Você vai estar com o teu foco no chefão, você vai estar com o teu foco no healer que agrou um bichinho que escapou de você. E durante esse caos, você continuar fazendo isso é só quem internalizou, é só o cara que transformou isso em segunda natureza. Então você tem que fazer isso desde o dia 1, tá bom? Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, tudo que eu falei, vocês vão estar entre as cabeças. Vocês vão ser um dos melhores tankers que tem no game, tá? Então essas são as dicas de PvE que eu deixo pra vocês hoje. E é isso, meu povo. Eu tô impressionado que com o último vídeo que eu fiz eu ganhei 30 inscritos. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram e que estão dando joinha. E vocês que são novos, cara, se você acha que essas dicas valeu a pena, se vocês acham que elas são mais personalizadas, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, porque esse aqui vai ser meu 6º vídeo, a gente tá no começo. Mas legal que eu tô vendo o meu resultado, cara, a gente tá subindo, a gente tá crescendo. Então obrigado a todos vocês, nos vemos no dia 28. Bota isso em prática desde o começo que você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Fiquem com Deus, falou.